Nosso passo seguinte vai ser provar a completude do sistema estudado, isso é, vai ser provar que esse nosso sistema nos permite deduzir todas as consequências lógicas. Como a prova é um tanto complexa, eu dividi ela em 3 vídeos, tá? O primeiro vai ser simplesmente apresentar a estratégia, a ideia geral da prova, né? E depois a gente vai ver em 2 etapas principais os passos para essa prova nos próximos vídeos. Bom, o que a gente quer provar? A gente quer provar a completude forte, vai ser mais fácil, entre aspas, provar a completude forte. O que eu quero provar? Que se um conjunto gama qualquer tem por consequência uma sentença φ, então existe uma dedução de φ a partir de gama, né? Então, se é consequência lógica, é consequência dedutiva. E essa prova ela é feita por contrapositiva, ou seja, né, a gente suponhamos que não exista uma dedução, então o φ não é consequência lógica do gama. Vamos ver como é que se dá essa prova, tá? E a estratégia vai ser supor o antecedente, supor que uma determinada sentença não é consequência dedutiva de um conjunto, e nós vamos mostrar que existe um conjunto delta, do qual o gama é subconjunto, então tem um conjunto do qual o gama faz parte, poderia até ser igual, mas em todo caso o gama está contido no delta. O φ, que é a sentença, não pertence ao delta, e existe uma interpretação que é função característica do delta. O que significa dizer que uma interpretação é função característica de um conjunto? Que ela atribui V para todas as sentenças que estão dentro desse conjunto e F para todas as sentenças que estão fora desse conjunto. Tá? Bom, como esse conjunto delta é tal que existe uma interpretação que dá V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora, e como o gama está dentro do delta, essa interpretação vai ser modelo do gama. E como o φ está fora do delta, o φ vai receber F nessa interpretação. Então, a gente vai partir da suposição de que o gama não deduz o φ e vai mostrar que existe uma interpretação que é modelo do gama e que falsifica o φ. Portanto, que se não há dedução, é porque o φ não é consequência lógica do gama. Tendo em mente, então, que a nossa estratégia é encontrar um conjunto que tenha por função característica uma interpretação, a gente pode fazer a seguinte pergunta: que características um conjunto tem que ter para que possa existir uma interpretação que dá V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora? Como é que esse conjunto tem que ter, né? Por exemplo, primeiro ponto que a gente pode notar, ele vai ter que ser tal que que uma negação pertence a ele se somente C a negada não pertence. Por que isso tem que acontecer? Porque a gente sabe que uma negação recebe verdadeiro numa interpretação se somente C a negada recebe F. Então, se eu quero um conjunto que dá V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora, eles têm que ser tal que se a negação está dentro dele, a negada está fora e vice-versa, né? Do mesmo modo, eu quero, pela definição de valoração booleana, uma conjunção recebe V se somente se cada um dos conjuntivos recebe V. Então, o que eu vou querer que esse conjunto tenha? Que eu tenho uma conjunção dentro dele se somente se os dois conjuntivos estão dentro, né? Se os dois conjuntivos estão dentro, eles vão receber V, e aí eu quero que a conjunção esteja dentro para receber V também. Por outro lado, se um deles está fora, eu quero que a conjunção esteja fora, porque a conjunção vai receber F, tá? E assim, analogamente para os demais conectivos,
né? Eu quero que uma disjunção pertença ao conjunto se e somente se cada um dos disjuntivos pertencer ao conjunto, e para implicação, eu quero, né, que a aplicação pertença ao conjunto se e somente se o antecedente não pertencer ou o consequente pertencer, né? Tá claro por quê? Porque o que a gente vai querer ter? A gente pode fazer um desenho do seguinte modo para ajudar. Eu quero, então, que eu tenha um conjunto delta, tal que todas as sentenças que estão aqui dentro recebem V e as que estão fora recebem F, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que, se eu tiver, né, o psi2 aqui dentro, é porque ele é V, mas se ele é V, aí o psi1 implica psi2 vai ser V. Então, eu quero que, se o psi2 está aqui dentro, o psi1 implica psi2 está aqui dentro. Por outro lado, eu quero que, se o psi1 estiver aqui fora, eu também quero que o psi1 psi1 implica psi2 esteja aqui dentro. Por quê? Porque se o psi1 está fora, é porque o psi1 recebe falso, e aí esse aqui, a implicação vai dar verdadeiro, então eu quero que a implicação esteja aqui dentro. Por outro lado, se eu tiver que o psi1 está dentro e o psi2 está fora, nesse caso eu quero que o psi1 implica psi2 esteja fora. Por quê? Porque a minha valoração booleana, se eu dei para qualquer interpretação, se eu dei V aqui e F aqui, eu tenho que dar F para esse aqui. Tá? Então, eu quero que isso aqui valha. Vamos ver agora no caso das gerais, a gente vai ter uma pequena diferençazinha, mas nada de complicado. A gente tem aqui nos 5 e 6 exigências um pouquinho diferentes da valoração, da definição de verdade. O que a definição de verdade que a gente viu diz? Né, que universal, uma sentença universal, uma sentença da forma para todo alfa psi, recebe V numa interpretação se e somente se todo objeto satisfaz o psi. Né? Era essa nossa definição de verdade. Né? Eu tinha que o valor de verdade, segundo uma interpretação qualquer, de para todo alfa psi, eu estou usando aqui, mas enfim, não importa a forma, né? A gente tem que isso aqui é igual a V, se e somente se todo objeto de U de I satisfaz psi. E por que a gente tinha feito isso? A gente viu também em lógica 1 que a gente tinha usado isso aqui. Por quê? Porque eu posso ter objetos que não são nomeados numa interpretação. Eu quero ter a possibilidade de objetos aos quais não é associado nenhuma constante, né? E por isso, então, a gente não dizia que a gente não adotava como definição que o universal era verdadeiro se para toda constante K a instância era verdadeira. Por quê? Porque poderia acontecer que fosse V para toda instância, mas só porque tinha objetos não nomeados numa interpretação. Por isso que a gente adotou essa definição aqui. Mas é importante a gente perceber que se eu tiver o que a gente chama de uma interpretação completa, isso é, se eu tiver uma interpretação onde todos os objetos são nomeados, isso é, onde algo é associado a todos os objetos do universo, a gente poderia, né, nessa interpretação, a cláusula de definição de verdade que a gente viu é equivalente a valor de verdade segundo I de psi alfa K igual a V para toda constante K. Né? Se eu tenho que todo objeto é nomeado, todo objeto do universo vai satisfazer psi, se e somente se para toda constante K, isso aqui é verdadeiro. Tá? E de modo análogo, né, se eu tenho nome para todos os objetos, um existencial vai ser verdadeiro se para alguma constante uma instância der verdadeiro. Aqui tem isso aqui sobrando, ignore. Tá? Então, e a gente vai trabalhar com isso. Então,
por enquanto, simplesmente retenham que, se eu tenho nome para todos os objetos, eu posso expressar as condições nas quais universais e gerais são verdadeiras em função de todas as instâncias, ou pelo menos uma instância, no caso existencial, receberem verdadeiro nessa interpretação. Qual vai ser o truque adotado, então, pela prova? O truque vai consistir em fazer o seguinte: a gente vai partir daquele conjunto gama que nós tínhamos visto que não deduz uma determinada sentença φ, e a ideia vai ser ir aumentando esse conjunto, né, colocando coisas, fórmulas para dentro do conjunto, gerando um novo conjunto delta, né, que atenda aquelas características 1 a 6, ou seja, que tenha em termos de pertinência relações equivalentes às regras para determinação do valor de verdade em uma interpretação. Uma primeira coisa que pode nos aproximar é pensar em ir aumentando o gama e acrescentando, gerando conjuntos maiores, colocando tudo que for consequência dedutiva desse conjunto, né? Tudo que for consequência dedutiva eu vou colocando para dentro, né? E mantendo a consistência, né? Vocês observem que se o gama não deduz o φ, é porque ele não deduz qualquer coisa. Tem coisa que ele não deduz, ele é consistente. Agora, o que a gente poderia fazer? Bom, vamos aumentar, vamos botar tudo que é consequência dedutiva para dentro, né? Eu pego uma fórmula, sei lá, digamos que o meu conjunto gama tem lá o A e tem o não B dentro, e tem, sei lá, C ou D lá no meu conjunto. Aí o que eu vejo? Eu vejo que é consequência dedutiva disso aqui A e não B, pela introdução da implicação. Ah, então junta, coloca para dentro do delta isso aqui, e tudo que for consequência eu vou colocando. Então, um conjunto que contenha todas as suas consequências dedutivas. Esse já vai me adiantar um pouco, vai me permitir avançar um pouco em tentar chegar nessas propriedades 1 a 6. Vamos ver por quê. Essa é a lista de propriedades que eu quero que o conjunto tenha para que a função característica dele seja uma interpretação, né? Ou seja, que eu possa ter uma interpretação que dá V para tudo que está dentro e F para tudo que está fora. Vamos ver o que acontece se eu pegar um conjunto delta que for consistente e que incluir tudo que é consequência dedutiva dele. Ou seja, tudo que pode ser deduzido dele já está lá dentro, digamos assim, né? Mas ele é consistente. O que acontece? A primeira coisa que a gente pode observar é que, se esse conjunto é consistente, bom, não pode ser o caso que eu tenha dentro dele uma fórmula e a sua negação, né? Então, se a negação está lá dentro, a negada não está. E se uma fórmula qualquer está lá dentro, a negação não está. Por quê? Porque se ele tivesse uma fórmula e a sua negação, a gente podia deduzir uma contradição. Por quê? Porque bastaria, né, eu utilizar P... Não, eu não estou no método axiomático. Bastaria utilizar a introdução da negação e depois a eliminação da negação para deduzir qualquer coisa. Tá? Então, se um conjunto não deduz qualquer coisa, o que eu vou ter? Eu vou ter que eu não posso ter uma fórmula e a sua negação lá dentro. Só que isso ainda me deixa em aberto o problema, eu ainda não tenho que uma negação pertence C e somente C, a negada não pertence. Por quê? Porque eu posso ter um conjunto do qual nem uma determinada fórmula, digamos A, e nem a sua negação é consequência dedutiva. Né? Eu posso ter conjuntos, os conjuntos não são todos tais que eles deduzem sempre ou uma fórmula ou a sua negação, eles podem não deduzir nenhuma delas. Então, mas a gente já avançou um pouco, no sentido de que a gente sabe que se a negação tá, a negada não tá, e se a negada tá, uma fórmula qualquer tá, a sua negação não tá. O que ficou faltando? Vai ficar faltando que não podem estar os dois fora. Depois a gente vê como é que a gente consegue isso. Vamos passar para o seguinte. O que acontece no caso da conjunção? Se eu tenho um conjunto consistente que contém tudo que ele deduz, bom, 2 já está resolvido. Por quê?
Porque se eu tenho a conjunção dentro do conjunto, eu tenho também cada um dos conjuntivos. Por quê? Porque cada um dos conjuntivos é dedutível por eliminação da conjunção. Por outro lado, se eu tenho dentro dele duas fórmulas, por introdução da conjunção, eu tenho como consequência dedutiva a conjunção, e como esse conjunto contém tudo que é dedutível dele, ele contém essa conjunção. Então, se eu tiver um conjunto consistente que contém todas as suas consequências dedutivas, ele atende essa condição aqui. Essa ficou fácil. Bom, vamos ver o que acontece com a disjunção. Claro, a gente sabe que se uma fórmula está lá dentro, a disjunção com qualquer coisa vai estar lá dentro. Por quê? Porque, por introdução da disjunção, se eu tenho uma fórmula, eu tenho a disjunção como consequência dedutiva. Se o conjunto contém todas as suas consequências dedutivas, né? Tendo uma fórmula, a disjunção dessa fórmula está lá dentro. Tendo uma fórmula, outra fórmula de disjunção com essa está lá dentro pela minha regra. Tá? Por quê? Porque pela regra eu deduzo e eu estou falando de um conjunto que engoliu todas as suas consequências. O que nós não temos ainda, né? Nós não temos ainda que se uma disjunção está lá dentro, pelo menos um dos dois está lá dentro. E basta a gente considerar novamente o caso de que, vamos pegar, a gente tinha visto já quando comentou que eu posso ter um conjunto que não tem por consequência nem o não A, nem o A. Eu poderia ter um conjunto que eu não consigo deduzir nenhum dos dois. Só que a gente sabe que não há o A, né, é consequência dedutiva de qualquer conjunto, porque eu provo ele sem hipóteses. Portanto, se eu tenho um conjunto que contém todas as suas consequências dedutivas, ele contém isso aqui também, porque isso é consequência dedutiva do vazio. Mas poderia ser que ele não contém nem o não A nem o A, por não deduzir nenhum dos dois, embora ele deduza isso aqui, porque isso aqui é dedutível do vazio. E eu poderia ter, eu peguei aqui esse exemplo porque é consequência de qualquer conjunto, mas a gente pode perfeitamente bem imaginar conjuntos onde eu tenho uma disjunção, né? Basta a gente pegar, por exemplo, digamos que o meu conjunto seja esse aqui, né? Por mais que eu considere que eu aumente esse conjunto engolindo todas as consequências dedutivas, eu não vou tirar daqui nem o A nem o B, tá? Então, mas a gente, considerando um conjunto que inclui todas as suas consequências dedutivas, a gente já tem que, se uma fórmula pertence, a disjunção dela em qualquer um dos dois lados pertence. Fica faltando provar que se a disjunção tá, pelo menos um dos dois tá, para a gente ter essa característica que a gente queria aqui. Vamos ver agora o que acontece com a implicação. O que acontece se uma implicação pertencer ao delta? Né? Vamos supor que eu tenha uma implicação qualquer, digamos, vamos supor que A implica B pertence ao delta. Agora, o que acontece? Vamos supor que o A pertence ao delta. Se o A pertencer ao delta, por eliminação da implicação, a gente chega no consequente. Ou seja, o que eu tenho? Que se eu tenho implicação, ou o antecedente não está lá dentro, ou eu tenho consequente. Ou seja, a gente sabe que se a implicação pertence, então ou o antecedente não pertence, ou o consequente pertence. Então, ficaria faltando mostrar a volta. E parte da volta a gente também tem. Porque suponha que eu tenho uma fórmula qualquer, que uma fórmula qualquer pertence ao delta. O que a gente tem? Se o consequente pertence, por introdução da implicação, né, a gente pode passar do C para qualquer coisa implica esse C. Então, a gente sabe que se delta é fechado quanto às suas consequências, ele contém todas as suas consequências dedutivas, se a implicação pertence, o antecedente não pertence ou o consequente pertence, pelo menos uma das duas coisas, e se o consequente pertence, a implicação pertence. Fica faltando mostrar, para chegar aqui, eu precisaria ainda mostrar que se o antecedente não pertence,
isso é suficiente para a implicação pertencer. Isso a gente ainda não tem. Vamos ver agora o que acontece quanto à quantificação para um conjunto que é fechado quanto às suas consequências. Quer dizer que contém tudo que ele deduz, né? O que a gente tem? A gente tem que, se o universal pertence, toda instância pertence, claro, né? Porque pela regra da eliminação do universal, se eu tenho um universal, eu tenho como consequência dedutiva todas as instâncias para qualquer constante. E se o meu conjunto contém todas as suas consequências dedutivas, ele vai conter todas essas instâncias. E, por outro lado, se ele contém uma instância, ele contém uma existencial. Por quê? Porque se ele contém uma instância, pela introdução do existencial, eu deduzo a existencial, e se o conjunto é fechado quanto às suas consequências dedutivas, esse existencial pertence ao conjunto. Mas o que fica faltando, né? Nós ainda não temos que, se para toda constante, né? Se para toda constante ela pertence ao conjunto, que então se segue universal, isso a gente ainda não tem, porque eu não tenho como fazer essa dedução, e eu também não tenho que, se eu tenho um existencial, isso não me garante que eu possa deduzir uma instância. Eu poderia ficar só com um existencial sem conseguir deduzir uma instância específica. Então, fica faltando mostrar que se toda instância pertence, o universal pertence, e que se um existencial pertence, então uma instância pertence. Fica faltando isso para a gente chegar aqui. Retomando então o que a gente já tem e onde é que o que a gente ainda precisa. A gente já tem que eu não posso ter uma fórmula e a sua negação dentro, mas eu ainda não garanti que pelo menos uma dos dois entre a fórmula e a sua negação, entre qualquer fórmula e sua negação esteja lá dentro. Nós já temos que uma conjunção pertence a esse conjunto, se ele for consistente e fechado contra a consequência dedutiva, que uma conjunção pertence se se os dois conjuntivos pertencem. Nós temos que, se eu tenho uma fórmula lá dentro, eu tenho a disjunção dela com qualquer coisa ou qualquer coisa disjunção com ela lá dentro. Mas fica faltando que se uma disjunção pertence, se uma disjunção qualquer pertence ao delta, pelo menos um dos dois disjuntivos pertence. Isso a gente ainda não tem. A gente tem que, se uma implicação pertence, então o antecedente não pertence ou o consequente pertence, e além disso, se um consequente pertence, a implicação pertence. Mas fica faltando que se uma fórmula não pertence, então ela implicando qualquer coisa pertence a esse conjunto. Isso a gente ainda não tem do fato de ser consistente e fechado quanto à consequência. E por fim, no caso da quantificação, a gente tem que se o universal pertence, toda instância pertence, mas fica faltando que se toda instância pertence, o universal também pertence, isso a gente ainda não garantiu. E a gente tem que se alguma instância pertence, o existencial pertence. Mas fica faltando que se o existencial pertence, para alguma constante, uma instância pertence. Agora, vamos notar que coisa interessante. Vamos supor que eu tenha o 1, ou seja, que eu tenha a combinação desses dois aqui. Ou seja, vamos supor que eu tenha, de algum modo, a ver qual, garantido que eu consigo obter um conjunto delta, para o qual, para qualquer fórmula psi, essa fórmula pertence ao delta somente se a negação não pertence. Ou seja, eu garanto que pelo menos um dos dois está lá dentro. Se essa aqui está, a negada não está, e se essa aqui não está, a negada está. Tá? Então, vamos garantir que pelo menos um dos dois esteja lá dentro, que era a minha condição 1, que na verdade é a soma dessas duas aqui. Vamos supor isso. Aí, notem que a gente vai garantir isso, a combinação dessas duas, em particular essa aqui que a gente ainda não tinha, né? E a combinação, essa daqui que a gente ainda não tinha. Claro, sempre falando de um conjunto fechado quanto às consequências e consistente. Por que isso vai acontecer? Tá? Porque vamos supor então, vamos falar agora de um conjunto consistente para o qual vale 1. Vamos ver o que isso vai nos dar. Então,
vamos supor então agora que eu tenho um delta consistente, fechado quanto às consequências, e além disso, tá? Que vale que ou uma fórmula, para qualquer fórmula, ou ela ou a sua negação estão lá dentro. E vamos ver como é que a gente pode chegar nisso que estava nos faltando. A gente já tinha do fato de conter as consequências, esses dois aqui. Vamos ver como é que a gente chega aqui, tá? Bom, vamos supor que eu tenha uma disjunção no meu delta. Digamos que eu tenho A ou B pertence a delta. Tá? Agora, vamos supor, por absurdo, que nem o A pertence ao delta, nem o B pertence ao delta. Vamos supor isso aqui por absurdo. O que vai acontecer? Lembrem, eu estou falando agora de um conjunto para o qual pelo menos um dos dois está lá dentro, né? Bom, se esse conjunto tem essa propriedade de que para toda fórmula ou ela ou a sua negação estão lá dentro, o que eu teria? Já que o A não pertence ao delta, eu teria que o não A pertence ao delta. E como o B não pertence ao delta, eu teria que o não B pertence ao delta. Tá? Bom, mas agora, se eu pego A, não B e A ou B, eu gero um conjunto inconsistente. Vocês podem fazer como exercício, eu deduziria qualquer coisa. Tá? Eu deduziria uma fórmula e a sua negação. Tendo isso aqui, né? Fica como exercício fazer dedução, vocês deduziriam uma fórmula e a sua negação. Então, portanto, se a disjunção pertence e esse conjunto é tal que uma fórmula, para qualquer fórmula, ou ela ou a sua negação pertence, se a disjunção está lá, um dos dois vai ter que estar lá. Porque se nenhum dos dois tivessem, a negação dos dois estaria, e aí eu teria um problema. Tá? Vamos ver agora o que acontece com 4. O que estava faltando a gente mostrar? Que se uma fórmula não pertence, ela implicada por qualquer coisa pertence. Tá? Bom, mas vamos considerar então agora que a gente tem um conjunto onde além de consistente e além de conter todas as suas consequências, é tal que ou para toda fórmula ou ela ou a sua negação está lá dentro. E vamos supor que uma fórmula qualquer não pertença a esse conjunto. Bom, pela essa propriedade 1, que a gente está supondo, digamos que o conjunto tem essa propriedade, o que vai acontecer? Eu vou ter que não psi1 pertence ao delta. Bom, mas agora a gente pode, é uma dedução simples, fica como exercício, mostrar que a partir do não A, eu consigo, pelo nosso sistema dedutivo, deduzir A implica qualquer coisa. Portanto, né, se o psi1 não pertence e se o conjunto tem essa propriedade, então o não psi1 pertence e, portanto, eu teria que delta deduz psi1 implica qualquer coisa psi2, e como ele contém todas as suas consequências dedutivas, eu teria que a implicação pertence ao delta. Tá? Então, o que a gente notou? Que se eu tiver um conjunto consistente, fechado quanto às consequências e tal que para toda fórmula ou ela ou a sua negação pertence ao conjunto, então a gente conseguiria chegar nas propriedades 1, 2, 3 e 4 que a gente queria, a gente teria o equivalente da definição de verdade para os conectivos. E notem também que se a gente tiver 1, né, isso que eu já estava vendo, e além disso, que é a combinação desses dois, né, e se além disso eu tiver 6, isso é, que se eu tenho um existencial, ou melhor, que eu tenho um existencial C e somente C eu tenho uma instância, a gente vai obter o 5. Vamos ver de que modo. E notem também que se a gente tiver 1, né, isso que eu já estava vendo, e além disso, que é a combinação desses dois, né, e se além disso eu tiver 6, isso é, que se eu tenho um existencial, ou melhor, que eu tenho um existencial C e somente C eu tenho uma instância, a gente vai obter o 5. Vamos ver de que modo. Eu quero mostrar que se para toda constante,
K, né? A instância pertence ao conjunto, o universal pertence. E supondo que eu tenha 1 e 6, tá? Bom, vamos supor então que para toda constante K a instância pertence. E vamos supor, por absurdo, que o universal não pertence. Vamos supor que eu tivesse toda a instância para qualquer constante, mas que a universal não pertencesse ao delta. O que a gente sabe por 1? Né? A gente está se tratando de um conjunto que a gente está supondo que tem essa propriedade. O que eu sei agora? Eu sei que isso aqui pertence. A negação dessa aqui pertence ao delta. Mas se a negação dessa aqui pertence ao delta, a gente pode, por uma dedução, que vocês podem fazer como exercício, mostrar que o delta deduz existe alfa não psi. Foi um dos exemplos de dedução que vocês fizeram. E se o delta é fechado quanto às suas consequências, eu vou ter que vou aqui para cima, esse existencial pertence ao delta. Bom, mas se esse existencial pertence ao delta, e além disso meu delta tem essa propriedade 6, significa que ele tem uma instante, né? Para alguma constante K, ele tem uma instância, para alguma constante K, eu tenho que não psi alfa K pertence ao delta. Bom, mas agora o que eu teria? Supondo que para toda constante o psi alfa K pertence ao delta, eu não posso ter para alguma constante que a negação pertence, porque se eu tivesse isso, o conjunto não seria mais consistente. Então, a gente vê que se a gente tiver a propriedade 1 e a propriedade 6, a gente garante a lista de propriedades que a gente queria para que a função característica desse conjunto seja uma interpretação. Qual vai ser o nosso truque, tá? Para garantir que para qualquer fórmula ou ela ou a sua negação esteja lá dentro? A gente vai fazer o seguinte, a gente não simplesmente vai fazer esse conjunto engolir tudo que é consequência dele. A gente vai fazer com que ele seja saturado, no seguinte sentido, eu vou colocar para dentro tudo que eu puder fazer, desde que ele não exploda. O que é explodir? Aí depende um pouco, mas aqui no nosso caso, do jeito que eu vou apresentar, vai ser o seguinte, eu vou chamar um conjunto delta de φ saturado, se ele tiver a seguinte propriedade, ele não deduz essa sentença φ, tá? Mas ele contém tudo que ele puder conter sem deduzir o φ. Quer dizer, ele é o maior possível. Se eu colocar mais alguma coisa, uma fórmula qualquer dentro desse delta, ele deduziria o φ. Então, ele é um conjunto que não deduz φ, e para toda psi que não pertence a esse conjunto, o delta, junto com essa fórmula, deduz o φ. Isso é essa definição de um conjunto φ saturado. Saturado com respeito à dedutibilidade de uma determinada fórmula. Ele é o maior possível sem deduzir o φ, tá? Bom, e aí a gente pode notar, não é difícil notar, que qualquer conjunto que seja φ saturado, ele vai ter essa propriedade de que para qualquer fórmula, ou ela ou a sua negação entram lá dentro. Por quê? Porque a ideia é a seguinte, um dos dois eu tenho que poder botar para dentro, porque se ele tivesse como consequência os dois, se os dois dessem problema, ele já teria problema antes. Vamos ver como é que isso aparece na prova. Vamos supor que a gente tem um delta φ saturado, tá? E vamos supor, por absurdo, que pode existir uma fórmula que nem ela nem a sua negação pertencem ao delta. Bom, o que a gente tem? Como o delta é φ saturado, se o psi não pertence ao delta, é porque se eu juntar o psi com o delta, eu deduzo o φ. Mas, do mesmo modo, se o não psi não pertence ao delta, é porque se eu juntar o não psi com o delta, eu deduzo o φ. Ou seja, do delta junto com o psi, eu deduzo o φ, porque o psi, por suposição, está fora. E do delta com o não psi, se o não psi está fora, eu deduzo o φ. Mas agora, por eliminação da disjunção, o que a gente tem? A gente pode eliminar essas
suposições aqui da minha dedução, e eu tenho que do delta sozinho, eu deduzo psi ou não psi, deduzo φ. Ora, psi ou não psi é um teorema, ou seja, na suposição de que tanto psi quanto não psi não pertencem ao delta, eu teria que o delta deduz o φ. Mas isso contraria a suposição de que ele seja φ saturado. Logo, se eu tiver um conjunto φ saturado, né, para qualquer fórmula, ou ela ou a sua negação está lá dentro, a gente chegou então em 1. Bom, a segunda propriedade interessante, que vai dar, essa nem precisa provar nada, vai ser simplesmente definir a noção de um conjunto ômega completo. O que é um conjunto ômega completo? É um conjunto que tem justamente essa característica de que, se o existencial pertence a esse conjunto, alguma instância pertence. Eu não tenho um existencial sem um exemplar dessa instância. Bom, então, o que nós queremos? Nós queremos um conjunto que não deduza, queremos um delta, que não deduza uma fórmula φ, que seja saturado, ou seja, se eu aumentar ele em qualquer coisa, eu vou passar a deduzir o φ, e para cada existencial eu tenho uma instância. Bom, o que é chamado de lema de Lindenbaum é um teorema, que a gente vai ver no próximo vídeo, que prova justamente que se eu tiver uma fórmula que não é dedutível a partir de um certo conjunto, existe um conjunto delta do qual esse conjunto gama é subconjunto, esse delta é φ saturado e ômega completo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter dado o primeiro e o grande passo para depois mostrar, né, mostrar passo a passo isso que a gente já estava vendo, que é se eu tenho um delta φ saturado e ômega completo, eu vou conseguir uma interpretação que seja a função característica desse conjunto.